O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 106. A parede norte foi destruída num instante por uma mão gigantesca feita de ferro preto. Seong Ji-han já tinha visto isso antes. É a mão de ferro que vi nas 10 torres. Foi chamada de Mão Negra? Apóstolo da Destruição, Mão Negra. Ele não havia encontrado esse monstro em sua vida anterior. Os seres chamados apóstolos variavam muito em poder. Alguns eram tão moderados quanto o Conde Nascide do mapa do Vale do Fim, e outros tão poderosos quanto o apóstolo do Apocalipse capaz de destruir nações. Provavelmente não é tão forte quanto o apóstolo do Apocalipse. Seong Ji-han, empunhando sua flecha de fênix, avançou direto para a parede quebrada. E lá, Ariel já estava enfrentando a gigantesca Mão Negra. Por que um elfo das sombras está aqui? Quieto. No centro da palma da Mão Negra. Havia um conjunto de lábios, do tamanho de uma cabeça humana, brilhando em um tom carmesim. Parecia hidratado e brilhante como se tivesse passado batom. Eu deveria falar mais alto. A voz que veio de lá era tão áspera quanto pregos num quadro negro, e tão insuportavelmente arrogante que instantaneamente induziu uma forte aversão. Uau! A palma gigantesca desceu para esmagar Ariel como um inseto. Bang! Ariel não conseguiu se esquivar da mão que se aproximava rapidamente e ficou presa. Mas a Mão Negra, tendo-a capturado, soltou um ruído desapontado. Arg, um verdadeiro elfo das sombras. Chato. Não admira. Quando a Mão Negra ergueu a mão novamente, a sombra que se espalhara pelo chão ergueu-se e assumiu a forma de Ariel mais uma vez. Para Ariel, que poderia transformar seu corpo em uma sombra, os ataques físicos da Mão Negra foram ineficazes. No entanto, o mesmo aconteceu com os ataques de Ariel à Mão Negra. A sombra da Mão Negra subiu e se transformou em uma espada, perfurando-a, mas... tão difícil. Clang. A Mão Negra era incrivelmente difícil. A espada sombria de Ariel não conseguia nem arranhá-la, pois ambos compartilhavam a mesma natureza sombria. Nenhum deles poderia prejudicar o outro. Para quebrar este impasse, foi necessária uma intervenção externa. E então, ele está aqui. Zap. Relâmpagos choveram nas costas da Mão Negra. O trovão se espalhou rapidamente por toda a Mão de Ferro. Foi o Thunderbolt Strike desencadeado pela flecha da Fênix de Seong Ji-han. Ike. A Mão Negra, que não mostrou reação à espada sombria de Ariel, agora gemeu de dor. O som peculiar vindo de seus lábios vermelhos era tão único que os comentaristas o mencionaram. Cristóvão, esse som é realmente único. É como pregos em um quadro negro. Está me dando arrepios. Não consigo imaginar a dificuldade dos jogadores que têm que ouvir isso diretamente. Aquela mão, embora seu corpo seja de ferro, sua boca parece bastante vulnerável. Eu gostaria que ficasse quieto. Esse poder, Swish. A Mão Negra, cujos lábios tremiam, ficou brevemente transparente e depois voltou à sua forma de ferro. Então, os lábios da palma da mão mudaram para as costas da mão, de frente para Seong Ji-han, que havia atacado por trás. Isso é, alguém superando um rei. A Mão Negra soltou uma exclamação, sentindo a energia do golpe do trovão da flecha da Fênix. Parecia reconhecer o poder do raio. Pegue-o antes que ele fique mais forte. Swish. A Mão Negra ficou transparente novamente. Dos sentidos aguçados de Seong Ji-han, a Mão de Ferro desapareceu completamente. Como isso aconteceu? Poderia ser uma espécie de magia transparente? Pensando assim, Seong Ji-han espalhou trovões no ar, mas nada pegou. E um momento depois. Swish. Venha comigo. A mão que estava invisível saltou de repente, tentando agarrar o corpo de Seong Ji-han com força. A Mão Negra que desapareceu num instante, saltando livremente pelo espaço. Parecia que nada poderia obstruí-lo. No entanto. O que é esse poder? Antes de agarrar totalmente Seong Ji-han, o movimento da mão parou. A Mão Negra parecia bloqueada por algo no ar. Os dedos negros se curvaram, incapazes de se aproximar de Seong Ji-han. Felizmente, não pode penetrar no domínio absoluto da força. O domínio absoluto da força. Este reino expandido, crescendo com o nível de poder, não foi facilmente empurrado pela Mão Negra. Mesmo assim, quase fui pego. Como isso apagou completamente sua presença? Seong Ji-han decidiu que deveria contê-lo com todas as suas forças, agora que ele se manifestou. Artes divinas sem nome. Decreto do trovão divino, corpo relâmpago. ZZZT. O corpo de Seong Ji-han começou a ficar transparente, com relâmpagos subindo por toda parte. O corpo relâmpago, alinhando-se com a energia do relâmpago. Para utilizar as outras artes marciais do decreto do trovão divino de forma mais poderosa, é necessário estar no estado do corpo relâmpago. O que, já está fazendo isso? Ao ver Seong Ji-han em seu corpo relâmpago, a Mão Negra entrou em pânico. Devo te pegar você, despertem, reis.
No terceiro dedo da mão negra de ferro, uma nuvem branca e pura começou a se formar. Não, olhando mais de perto, não era uma nuvem, mas uma coleção de espíritos. Os espíritos rodopiantes lá dentro tinham rostos distorcidos. Todos eles usavam coroas. Você se juntará a eles aqui. GRRR. Uau! O terceiro dedo se dispersou. Quando reunidos, os espíritos não pareciam muitos. Mas quando espalhados, cada um deles mostrou sua presença extraordinária. Afinal, se eles fossem reis, reconhecidos por Kill the King, todos seriam números significativos. Eles ainda são perdedores, não há necessidade de prestar atenção neles. Sem piscar, Seong Ji-han se concentrou apenas na boca da mão negra, liberando raios. Artes divinas sem nome. Decreto do trovão divino, raio impressionante. GRR, Greh-Haak. O impressionante raio do corpo relâmpago. Foi diferente em magnitude. A enorme boca da mão negra foi totalmente bloqueada pelo relâmpago branco. E então? Ziz. Ai, por que continuar atirando? Desta vez, o Striking Thunderbolt foi contínuo. Relâmpagos emitidos continuamente através da ponta da flecha da Fênix combinaram-se com as chamas fundamentais, chamuscando e queimando a boca da mão negra. Greh-Haak, bloqueie, reis. Os espíritos que tentavam emboscar Seong Ji-han rapidamente se agarraram ao relâmpago seguindo o comando da mão negra. Uau! Quando os mortos-vivos encontraram o raio superior, os espíritos extraordinários não conseguiram aguentar por muito tempo e desapareceram. GRR, tudo bem, espere. Talvez encontrando um breve momento de oportunidade devido a isso. A mão negra ficou transparente novamente. O Striking Thunderbolt de Seong Ji-han apontou para a boca novamente, mas... Zap! O raio errou por pouco, passando pelo vazio. TSC. Seong Ji-han estalou a língua. Como diabos ele desaparece? Ao longo das experiências de sua vida passada, ele enfrentou inúmeros inimigos. Mas ninguém jamais apagou sua presença tão perfeitamente, apenas para reaparecer. É como se ele fosse para outro mundo e voltasse. Esse cara também, certo? Ele era um apóstolo, não era? Comparado ao Conde Nassid, que foi facilmente capturado por Seong Ji-han, Mão Negra foi uma grande dor de cabeça. Por um momento, ele pensou sobre o que havia em comum entre os dois, depois sua mente vagou para o item que obteve do Conde Nassid. O véu do vazio. Parece ter um efeito semelhante ao que aquele cara usa. Claro, seu efeito desaparece quando você se move, e embora a furtividade da Mão Negra tenha sido mais eficaz em comparação com o véu do vazio, que permite ao usuário escapar de ataques de nível SSS. Vamos tentar usá-lo. Já que nesta situação atual ele não tinha nada a perder. Seong Ji-han tirou o véu do vazio de seu inventário e o usou. E então? Agora, desta vez. Do mundo dentro do véu, Seong Ji-han conseguiu avistar uma figura vestindo uma túnica preta. A Mão Negra, que fazia barulhos peculiares e era imprevisivelmente astuta. Sua risada era estranhamente estranha e ficou claro que ele não era um oponente comum. À primeira vista, ele parece mais normal do que o esperado. Uma espécie humana, talvez? Embora muitas de suas feições estivessem escondidas pelo manto e não fosse possível ter uma visão clara, o tamanho era semelhante ao de um humano. Apenas as bordas de seu rosto eram visíveis, extremamente pálidas, sem traços faciais distintos à vista. Bem, vamos voltar então. Resmungando para si mesmo, ele brincou com uma luva de ferro na mão branca e inclinou a cabeça. Para onde esse cara foi? Devido ao uso do véu do vazio por Seong Ji-han, ele não conseguiu encontrá-lo. Confuso, ele olhou em volta várias vezes e estalou a língua. É inconveniente não poder usar minhas habilidades. Ei, você, traga-me sua alma. De sua mão pálida começou a sair fumaça. Um fantasma apareceu. Inicialmente pequeno, o fantasma cresceu à medida que a fumaça se acumulava e Seong Ji-han o reconheceu. É o conquistador do mausoléu do conquistador. Um homem gigante cavalgando um cavalo com barba. Ele não parecia tão majestoso como quando Seong Ji-han o viu no mausoléu do conquistador. Entendido. Em vez disso, seu comportamento parecia bastante moderado em relação à figura de manto. O objetivo da missão não era proteger a alma do conquistador, mas ele já está lá, não está? A alma do conquistador já havia sido capturada por Kill the King? Então por que eles vieram aqui? Seong Ji-han ponderou enquanto observava o desaparecimento da alma do conquistador. Logo depois que a alma do conquistador desapareceu, outra alma idêntica apareceu e ele observou silenciosamente a situação. Magia negra, você pode me reviver? Esta alma recém-surgida do conquistador, ao contrário daquela que o trouxe, estava cheia de confiança. Ele se referiu à figura vestida como um mago negro e perguntou com confiança. Ah sim, você quer viver de novo? Você já conquistou o continente. Você deixou o mundo muito cedo. Não é por uma razão tão trivial que quero ser revivido. Então o que? Meu império está desmoronando. Eu preciso consertar isso. Você justifica com razões ainda mais triviais. Olhe para o fantasma que você trouxe aqui. A figura vestida apontou casualmente para o lado.
A alma recém-chegada do conquistador virou-se e pareceu surpresa. O que? Por quê? Por que estou aí? Você do mundo original já foi consumido por mim. Este é um mundo fictício que recria aquele momento. Você é, sim, uma farsa. Isso é impossível. E sua verdadeira alma aqui me contou suas verdadeiras intenções. Ei, quer dizer isso? Quando a figura vestida apontou para a alma real, ele lentamente abriu a boca com uma expressão sombria. Você tem razão. Eu simplesmente queria viver mais. Minha vontade de viver nunca desapareceu. E é por isso que existi como um espírito na tumba. Você, como você ousa, um falso, me menosprezar? Sendo enganado pela promessa de avivamento e vindo aqui, mesmo que seja eu, é realmente tolo. Eventualmente, você será absorvido por mim. Ah, você realmente achou que eu fui enganado e vim aqui? O espírito recém-chegado do conquistador ergueu seu arco com raiva. Eu já suspeitava que fosse uma armadilha. Eu apenas joguei junto para esmagar o intruso com minhas próprias mãos. Uau! O espírito do novo conquistador irrompeu num branco ofuscante. As chamas brancas, que também foram registradas na flecha da Fênix, estavam em erupção indefinidamente. O poder que parecia poder queimar este mundo alternativo a qualquer momento. No entanto, a figura vestida permaneceu calma. Ei, ele parece muito forte, não é? A falsificação parece mais forte? Não há restrições de sistema neste mundo. Basta brincar com aquele cara. Preciso que você ganhe tempo até eu pegar o outro. Seong Ji-han deduziu que o outro, a quem a figura vestida se referia era ele mesmo. Afinal, esse lugar ficava dentro do jogo Battle.net. Mesmo que ele tenha sido capturado e morrido aqui, naturalmente não teve nada a ver com seu verdadeiro eu. Mas, por alguma razão, não parece que terminaria assim se eu fosse pego agora. Este oponente parecia distintamente diferente dos NPCs que ele havia encontrado antes. Ele era semelhante a Ariel, ciente de que se tratava de Battle.net. Onde está o cara que usou relâmpagos antes? A figura vestida se atrapalhou com as luvas, parecendo irritada. Ao lado dele, dois espíritos idênticos levantavam chamas brancas e travavam uma intensa batalha. Para uma farsa, você aproveita bastante poder. Quem é o falso aqui? Todos conversam. E à medida que a batalha deles se intensificava. Dentro do véu do vazio, a flecha da Fênix empunhada por Seong Ji-han começou a esquentar gradualmente. O que é isso? Vendo isso, seus olhos brilharam. Eu posso fazer uso disso. Notas. Há um erro na tradução de Dark Elves. Para ser exato, a espécie a qual Ariel pertence. Anteriormente, foi mencionado que Ariel é um elfo negro, pois pensávamos que apenas duas espécies de elfos estavam presentes, os mais claros e os escuros. Mas depois de mais detalhes serem descobertos no capítulo 101, Ariel deveria pertencer à terceira espécie, os Elfos das Sombras.